Eu sei que o conteúdo dessas aulas não tem sido novidade para vocês, mas também entendo a importância de nós relembrarmos fundamentos bíblicos para que, como líderes, nós repassemos aos nossos discípulos e às nossas comunidades. Falar no último dia é sempre mais complicado. Você deve estar pensando, né? O que sobrou para ele? E para o Edmilson, então, que vem depois? Eu escolhi a parte mais impopular, vamos dizer assim. Por isso, eu espero contar com a sua atenção. Nas aulas anteriores, nós já estudamos sobre a definição de discipulado, os conceitos que o envolvem, como paternidade espiritual e algumas aplicações práticas. Embora haja muitos salvos na igreja, nem todos são discípulos. Então, em geral, os salvos têm Jesus como Salvador apenas. Mas o discípulo passa a tê-lo como Senhor, autoridade máxima. Ele segue Jesus como aprendiz, como aluno, que é ensinado, instruído e passa a ensinar outros. Fica claro, e nessas aulas nós vimos isso anteriores, que o alvo do discipulado é ser como Jesus. Cada discípulo procurando moldar a sua vida a de Cristo, o único mestre em todas as áreas da vida cristã. Então, nesse tempo que nós vamos passar juntos, eu quero focar com vocês as exigências para os discípulos e para o discipulador. Para um discipulado verdadeiro e um discipulador equilibrado. Eu fiquei muito incomodado quando eu estudei isso esses dias e espero que você também fique. São requisitos dos dois lados. Conteúdo largamente abordado por Jorge Michan nas suas publicações e também por Abílio Chagas em seus livros. Eu estou aqui com alguns deles, ó, especialmente Vida em Comunidade, e nesses dois aqui, que são as séries de estudos bíblicos Igreja e Liderança. Igreja e Liderança, esse rosinho aqui. É importante a gente lembrar que tanto discipular quanto ser discípulo são trabalhosos, envolvem tempo, dedicação, paciência, para falar, andar junto, sentar, comer, confrontar, gerar qualidade de vida espiritual. Assim foi que Jesus ganhou o respeito dos seguidores e dava-lhes ordens, e essas ordens eram acatadas. Ele falou às multidões, a gente tem registro disso nos evangelhos, alimentou, curou, mas concentrou seus esforços em apenas 12 pessoas. E Cristo ensinou sobre o discipulado e discipulou tanto nos exemplos positivos quanto nos aparentemente negativos. Então, nós vamos começar com as exigências em Lucas 9. Para ser um discípulo, é preciso ter, em primeiro lugar, compromisso. Vamos ler esse texto, Lucas 9, 57 e 58. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, essa pessoa indicada aqui no texto, movida pela emoção e não pela razão, talvez tenha pensado em alguma vantagem terrena e não sabia que o caminho do discipulado é difícil, exige muito e não pode ser trilhado por pessoas indecisas. Uma vez tomada a posição para ser discípulo, muitos sacrifícios têm de ser feitos. E Cristo respondeu falando da sua pobreza e do seu modo simples de viver. Olha, as raposas têm mais comodidades nesse mundo do que eu. As aves têm ninhos que podem dizer que lhes pertencem. Mas eu sou um peregrino sem lar no mundo que as minhas próprias mãos fizeram. Você está pronto para deixar a segurança e o conforto de um lar
para seguir-me? Lá em Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 até o 33, Jesus ensinou que para segui-lo era preciso calcular primeiro, pensar bem, para não ser como que começa uma construção e não consegue terminar, ou como um exército que vai enfrentar o outro muito maior e que deveria procurar um acordo de paz e não o combate. Começar com entusiasmo, sim, mas também ser constante, para não abandonar o compromisso assumido. Não existe meio termo no discipulado. E aqui vem o segundo ponto, que é a prioridade. Lucas 9, 69 a 60. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aqui, Jesus convida o homem aí citado no texto a segui-lo. O chamado é sempre para pessoas ocupadas. Você pode reparar isso na palavra. Os primeiros discípulos trabalhavam como pescadores. Levi cobrava impostos. Pessoas que se desculpam devem saber que é por serem ocupadas, exatamente por isso que Jesus as quer. E a recusa desse homem foi parcial. A condição era, primeiro, atender a família, ficar ao lado do pai até que ele morresse e esse filho realizaria o seu enterro. E só depois seguia Jesus. Mas o chamado de Cristo deve ser prioridade em relação à profissão, aos negócios, ao trabalho e aos membros da família. E Jesus foi novamente didático na resposta. Em outras palavras, ele disse: não passe o tempo fazendo o que qualquer um poderia fazer igualmente bem. Deixa que os mortos espiritualmente enterrem os fisicamente mortos. Quanto a ti, porém, procede como uma pessoa indispensável que promove a expansão do reino de Deus na terra. Aí vem o próximo versículo, o 61 a 62 do Lucas 9, os próximos. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse homem parece ter aceitado o chamado de Jesus, mas não de coração inteiro. Não haveria mal nenhum em querer se despedir dos de casa. O problema são os laços naturais de família ocuparem a preferência do discípulo. Quando fomos missionários em Portugal com a família, a gente começa a entender um pouco mais. E a Ivana, que está lá com o Paulo, longe dos seus queridos aqui no Brasil. E quando a mãe dela faleceu, ela estava lá e não conseguiu vir para o velório e para o enterro. São escolhas difíceis, mas escolhas de discípulos. Por isso Jesus falou aí, ó: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então o discípulo precisa estar disposto a renunciar qualquer sentimentalismo e colocar Cristo acima de todos os demais em sua vida. Pôr a mão no arado é uma expressão que significa se esforçar, fazer um trabalho duro. Tendo feito o compromisso, como vimos na exigência anterior, é necessário seguir em frente. Quem olha para trás pode se distrair na missão. E Jesus, em outra passagem, ele ainda reforçou essa exigência, que é o Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Claro, né? Nós amamos os nossos parentes, pelo menos a maioria deles. Mas isso não pode suplantar o amor por Cristo. Aborrecer significa amar menos, inclusive a própria vida, que é o próximo item aí, a próxima exigência, que é a renúncia.
O amor próprio foi apresentado como um dos maiores estorvos ao discipulado. Por isso esse texto de Jesus, Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O discípulo, como um soldado, deve estar pronto a cortar qualquer relação incompatível com a causa do seu mestre. Abandonar tudo quanto se tem para colocar ao serviço de Cristo e sob sua direção. Pagar o preço, disciplinar-se e fazer a entrega irrevogável de tudo o que possui. Jesus dirigiu-se com essa palavra de renúncia a todos os que querem se tornar discípulos dele. Não apenas a uma classe especial de pessoas. A todos ele pediu renúncia de tudo e não de algumas coisas apenas. Se não cumprimos, não podemos ser discípulos. O que Jesus quer? É que os seus discípulos saibam que acumular valores materiais, além do que é necessário na terra, pode levá-los ao risco de não tirarem o seu coração disso e caírem nas mãos do diabo. Eu acredito que dentro da renúncia como exigência estão também o negar-se a si mesmo e o tomar a sua cruz, citados por Jesus em Mateus 16, o 16:24, que é o primeiro negar-se a si mesmo, né? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer viver como eu vivo, se alguém quer andar como eu ando, o negar-se a si mesmo demonstra que a pessoa está completamente submissa ao senhorio de Cristo, de modo que o seu eu perde os direitos, sai do trono, abandona o egocentrismo, desiste de si mesmo, deixa de se importar com certas coisas, entre aspas, para valorizar o que está relacionado ao reino de Deus, o que realmente faz a diferença na nossa vida. E aí, completando aí o versículo, né, o finalzinho dele é o tome sua cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E cruz, vocês sabem, significa morte. Portanto, tomar a cruz era deixar-se conduzir para a morte, para a crucificação. Uma questão de vontade própria, um ato voluntário, com consequências que seriam difíceis de suportar. Vergonha, perseguição, crítica, sendo necessário servir o Mestre até a morte. E os discípulos de Jesus morreram com situações terríveis, né? Com exceção do João, que foi pela idade. Então, o discípulo espontaneamente se sujeita ao Senhor Jesus e sofre por ele. Não há cruz sem sofrimento e não há vitória sem cruz. E aí é que o Mateus 10:38 registra: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Seria o mesmo que dizer: quem não quiser enfrentar todas as consequências de se pegar a cruz, não pode ser o meu seguidor. Vejam, todas essas passagens que eu citei foram Jesus falando. E são passagens difíceis para nós, para um discípulo que quer segui-lo verdadeiramente, porque exige de nós. Como, por exemplo, a permanência, né? Que é o João 8:31 e 32. Disse, pois, aos judeus, Jesus disse, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como o discípulo é aquele que aprende para praticar e ensinar os outros, está sempre envolvido com a palavra de Deus. Aliás, o discípulo está sempre aprendendo. Não existe um final. Ele está sempre aberto para aquilo que o Senhor quer mostrar através
do seu líder e da presença do Espírito Santo nele. Então, esse envolvimento com a palavra é para obedecer, para deixá-la ser fonte vital, para determinar as atividades e os pensamentos. Por isso, o discípulo precisa ler, precisa meditar continuamente nas Escrituras, ser perseverante, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus foi até o fim no compromisso da vontade do seu Pai. Por ser Deus fiel, ele procura homens fiéis também. Então, Paulo pediu ao seu discípulo Timóteo para transmitir os seus ensinamentos a homens fiéis e também idôneos, para que estes instruíssem a outros, que é o texto que está em 2 Timóteo 2:2. E outra exigência é a prática do amor. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A reciprocidade do amor entre irmãos torna evidente a todas as pessoas que nós somos como Jesus, seus discípulos, porque nós amamos como ele nos amou. Não pelos ritos ou hábitos, nem pela maneira de vestir ou falar, mas por uma profunda, genuína e sensível afeição que nós temos um pelo outro. Assim eram distinguidos os primeiros cristãos. Como Cristo deu a sua vida pelo bem da igreja, devemos dar a nossa também pelo bem dos nossos irmãos. Não é fácil pensar assim, muito menos agir assim. Podemos começar dedicando o nosso tempo ao serviço deles, seguindo o exemplo de serviço do nosso mestre. E gerando frutos, porque isso deve ser natural no discípulo. Pelo fato de ele permanecer unido a Cristo, em amor ele torna-se frutífero. O Senhor deseja a multiplicação de seus discípulos. Portanto, ser discípulo não é uma tarefa simples. Convenhamos. Um discípulo comprometido, que leva a sério a prioridade, que renuncia àquilo que tem, que permanece na palavra, que pratica o amor, que evangeliza. Tão pouco é fácil ser um discipulador. Alguém que é modelo, que opera na autoridade de Cristo como guia espiritual do discípulo que está em formação. Eu tirei os tópicos que eu vou apresentar de uma apostila do Jorge Mitian, que está lá no site dele, jorgemitian.com. Você pode acessar. Tem um vasto material lá sobre diversos assuntos. Essa apostila que eu vou comentar é o espírito do discipulador. Na tarefa de fazer discípulos, é fundamental cuidar de si mesmo. O discipulador cuidar de si mesmo. A maior influência que a gente exerce sobre nossos discípulos é nossa maneira de ser, nosso caráter, nosso espírito e nossa conduta. Então, primeiro, nós devemos cuidar das nossas intenções e das nossas motivações. Intenções e motivações. Presta atenção nesses dois versículos, Provérbios 14, 24, 23. Eu escrevi 4 e aqui está 14. Não sei qual que está certo. Aí alguém e abre o microfone aí e fala qual dos dois, se é 4 ou 14. Também para eu não ter que abrir a Bíblia aqui. Mas diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o Timóteo, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo
como aos teus ouvintes. É Provérbios 4:23. Ok. Repete para mim, mano. É Provérbios 4:23. Ok, obrigado. Então, qual que é a nossa motivação mais profunda para fazermos a obra de Deus? Quando o trabalho que nós estamos à frente cresce mais do que o trabalho dos outros, nós nos sentimos superiores. Nossos irmãos nos conhecem como somos ou fingimos e procuramos passar uma imagem melhor? Nessa época de redes sociais, isso é muito comum. A melhor foto, Photoshop, filtro, né? Para passar uma imagem. Então nós precisamos fazer um autoexame constante das nossas intenções e motivações. Muitas vezes elas estão misturadas, são carnais e são espirituais. Então nós temos que nos humilhar diante do Senhor, para nos livrarmos desse coração nosso, que é perverso e que é perigoso. A gente precisa reafirmar sempre que a glória de Deus deve ser a nossa única intenção, é a glória de Deus. Se a igreja está crescendo, se o teu grupo está aumentando, se o número de discípulos que você tem acompanhado também são mais pessoas, é para a glória de Deus. E o amor ao Senhor deve ser a nossa suprema motivação para fazer a obra. O amor a Ele. Em segundo lugar, e aqui a gente entra num ponto que é o exercício da autoridade. Deus delegou autoridade. Delegou, a autoridade é dele, para nós edificarmos os nossos irmãos. Edificarmos. Se a gente não exerce essa autoridade, não tem edificação. Mas o exercício da autoridade traz riscos e perigos a serem evitados. Um deles, a ambição de poder, que é um dos maiores males da natureza nossa, natureza humana. Especialmente quando a gente sente aquela satisfação de ver as ordens que nós damos obedecidas. A autoridade deve ser exercida unicamente para servir os irmãos. Vocês conhecem bem esse texto de Mateus 20, 25 a 28, mas eu acho que é importante nós lembrarmos disso, né? Que os discípulos estavam discutindo quem seria o maior entre eles, e Jesus fala: ó, não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando você está discipulando alguém, você está servindo essa pessoa e está servindo ao Senhor. A autoridade despótica, né, que é exercer a autoridade, não significa agir e falar num tom de ditador ou enérgico demais, mas mostrar ao discípulo a vontade do Senhor com amor, também firmeza. Em algumas ocasiões é necessário uma repreensão, mas esse não pode ser o tom do relacionamento com os discípulos, né? E aí o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Tessalônica, que é esse texto de 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, e aqui ele está falando da parte financeira, né, do apoio, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. A falta de autoridade, ser demasiadamente brando e condescendente, faz com que a vida do discípulo não cresça e nem se desenvolva.
Sabe aquela relação baseada somente na amizade, quando não há instruções e nem ordens claras? O próprio Paulo, apóstolo, fala para o Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vejam aí, com toda a longanimidade, longo ânimo, com paciência, né? Não saindo da palavra. E para Tito, ele diz: exorta, repreende também com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Querer ser autoridade em todos os temas. Nenhum discipulador deve agir assim. A gente deve se limitar à área que nos compete e saber dizer, não sei, isso aí eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que procurar, vou conversar com o meu líder, porque todo discipulador precisa ter um líder, precisa ser discipulado também. Preste bem atenção nisso, porque se ele não estiver debaixo de cobertura, não é? Ele também não está debaixo da bênção. Em certas situações, levar o assunto para outro ou estudar mais antes de dar uma resposta apressada. Manipular vidas em vez de formá-las, ainda é na questão da autoridade, né? É ensinar o discípulo para ele reproduzir, não fazer o que o discípulo pode fazer, mas delegar a responsabilidade e dar espaço para que ele possa ter as suas experiências. É fácil manipular uma pessoa. O desafio é formá-la, né? E teve uma época em que nós tivemos alguns irmãos de igrejas que depois se ligaram ao Ministério Translocal que estavam no G12. E o G12 fazia um tipo de acompanhamento que eles olhavam até a sacola que tinha dentro que tinha dentro da sacola do mercado para saber o que o cara estava levando para casa. Quer dizer, é, um exagero, né? Para depois fazer algum tipo de chantagem emocional com a pessoa. Misericórdia, que nós não sejamos assim. E também perpetuar uma dependência desnecessária. Não se esqueçam disso. O objetivo, quando nós trabalhamos com alguém, é que os discípulos cresçam e cheguem à maturidade. À medida que isso ocorre, a hierarquia deve declinar. Imagina aqui, ó, discipulador, discípulo. Quando eles chegam à maturidade, acaba essa hierarquia. Dá espaço à mutualidade, porque a gente tem o próprio Paulo falando aos Efésios, sujeitem-se uns aos outros, e o apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,5, rogo aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Deixa eu pôr de novo lá para você ler o versículo. Aí, ó. Aos que são mais velhos, outros sim, no trato de um dos outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Nós não podemos ser um empecilho para nossos discípulos, mas animá-los a crescer mais do que nós. Amém? Você tem que ficar alegre quando o seu discípulo te ultrapassa. Chega a lugares onde você não conseguiu ir. Aleluia! É por amor ao Senhor o trabalho do discipulado e é para a glória dele que a gente faz isso. Outra situação, e já indo para o final dessa questão da autoridade, é ser intocável. Nos lembremos, somos todos irmãos. Qualquer discípulo tem liberdade para nos admoestar quando vê algo errado em nossa vida. Há os que questionam porque às vezes querem nos expor, mas também outros que têm inquietudes no seu coração e são legítimas. A gente não deve resistir sistematicamente a todo questionamento, mas considerar de modo objetivo alguns pensamentos diferentes daqueles que nós temos, né? Não somos intocáveis, nem podemos ser. E tratar a todos da mesma maneira, isso é um erro. Nós não podemos discipular igualmente jovens e mais velhos.
porque vai depender da idade, do sexo, da personalidade, da capacidade de outras situações. Seria prejudicial uma maneira só, né? Ah, Marcos, mas os princípios de ensinamentos, o fundamento são os mesmos para todos. Sim, são os mesmos. Mas o tratamento, a maneira que eu vou expor aquilo, não pode ser a mesma de para um pré-adolescente e alguém que tenha uma outra maturidade. Ok? E aqui eu vou para os dois últimos pontos para encerrar essa parte, passar para o Edmilson. E outros cuidados que o discipulador deve ter é com o seu caráter e a sua conduta. Aí em 1 Timóteo 4,12 diz, Paulo falando, né, para o seu discípulo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A longo prazo, nós mostramos aos discípulos o que nós somos. No início, a gente pode impressioná-los com bons ensinamentos, mas com o passar do tempo, o que é que vai prevalecer? O nosso caráter. E os nossos discípulos vão chegar a nos conhecer como nós verdadeiramente somos. Se em nossas vidas há falhas importantes de caráter, caráter é o que nós somos. Sobretudo no nosso lar, nas nossas relações profissionais, os discípulos tendem a seguir o nosso exemplo negativo e não as nossas palavras, ainda que sejam palavras bíblicas. Prevalece a nossa maneira de agir. Então, haverá aqueles que, ao nos conhecerem na intimidade, vão ficar escandalizados ou vão se afastar do evangelho. E outros sofrerão, né? Secretamente, guardarão lá dentro por causa da nossa vida dupla. Então, a gente precisa cuidar do nosso caráter e da maneira que nós vivemos. Precisa haver coerência na maneira que nós vivemos no púlpito, na igreja, da mesma forma que seja nos nossos lares, com as nossas atividades profissionais, né? Dentro da palavra. E por último, devemos cuidar da nossa consciência. E são esses dois textos que vão aparecer aí. Paulo exortando Timóteo a manter uma boa consciência diante de Deus. O 1,5 de 1 Timóteo, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E o 1,18 e 19, combate, firmado nelas o bom combate, mostrando fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, se nós temos pecados ocultos em nossas vidas, estamos andando em trevas. São áreas que nós e Deus conhecemos. A gente deve cuidar para que nossa vida seja transparente diante dos nossos irmãos e diante dos nossos discípulos. Se pecamos, a gente não pode demorar para confessar. A nossa hipocrisia ofende mais a Deus do que o nosso pecado. A gente precisa ser sincero, íntegro, honesto e humilde, né? Por isso, discipulador, se cuide, porque ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. É você. Você e Deus, né? Para que aquilo que nós vamos tratar com os nossos discípulos possa carregar o nosso testemunho daquilo que nós estamos ensinando. E, por fim, entra a necessidade de reavaliar a nossa caminhada com Jesus nessa área do discipulado,
e aí eu deixo o Edmilson avançar um pouco mais nessa reflexão. Muito obrigado. Edmilson, Obrigado, Marcos. Bem, irmãos, eu sabia que isso ia acontecer. Depois de ouvir Imitian, Bilão, Ed e Marcos, eu fiquei pensando assim, o que que eu vou falar? Porque foram palavras completas e abençoadoras sobre discipulado. E eu gostaria então de, junto com vocês, fazer uma reflexão prática da aplicação de tudo isso que a gente ouviu. Como o Marcos falou, nós não estamos tratando nada novo, mas são verdades importantes que devem estar queimando em nosso coração. Porque se não estiver queimando, as coisas não acontecem. Quando o Marcos falou com muita propriedade sobre a cruz, eu me lembrei de uma situação no ano passado, quando eu fiquei de visitar e estar com os queridos irmãos de Guaratinguetá, tudo acertado com o Valmir. De repente, a minha nora, Fernanda, grávida, esperando o nascimento do nosso primeiro neto, e ele antecipou em 3 semanas. E ela foi internada, e obviamente eu queria e deveria estar presente. Então, aceitei com o Valmir e ele e os irmãos de Guaratinguetá, com muita paciência, postergar uma outra data, que não poderia demorar. E foi duro conciliar uma data, e a única data possível era exatamente no feriado de 12 de outubro, que é de Aparecida, quando há toda uma romaria lá para a Basílica. Quem não sabe, Aparecida do Norte é vizinha de Guaratinguetá. Então, eu e a Angélica saímos cedo e confesso para os irmãos que eu não tinha ideia de toda a romaria que era feita nessa dimensão ali para Aparecida. O que era para demorar 2 horas e 15 de viagem, demorou 5 horas e meia. Aquilo é uma loucura. Todos os acostamentos lotados de romeiros, tem horas que invade a pista, algo extremamente perigoso, e algo assim que você fica com o coração em clamor diante de Deus por todo aquele povo. Mas uma cena nos chamou a atenção. Quando, em cima de uma caminhonete, na caçamba, tinha um camarada segurando uma cruz. E nós comentamos, né, minha esposa e eu, que era interessante porque ele levava a cruz, mas em cima da caçamba da caminhonete. Essa cruz era fácil de levar, né, porque não precisava andar. A caminhonete ia andando, ele só ia segurando a cruz. E eu fiquei pensando assim, sobre a nossa vida, né, sobre o hoje no meio evangélico, um assunto que não se fala de cruz, ou se fala, fala-se de uma maneira assim bem amena, e como se Deus tivesse deixado para a gente um sofá ao invés da cruz. E essa palavra do Marcos, com muita propriedade, nos alertou sobre esse assunto e sobre a seriedade de sermos discipuladores. Eu queria falar com os irmãos também de algo que eu li não faz muito tempo, que em 1974 nós tivemos o primeiro Congresso Internacional de Evangelização Mundial, que foi liderado pelo ministério do famoso pastor americano Billy Graham, na cidade suíça de Lausanne. E ali foi a primeira vez na história em que houve uma reunião de líderes mundiais das mais diversas denominações, em que fizeram ali o Pacto de Lausanne, que permanece até hoje. E eles refletiram sobre a maior necessidade da igreja no mundo. E depois de muita discussão, reconheceram que naquele tempo a maior necessidade da igreja era mobilizá-la para a grande comissão de anunciar o evangelho a todas as nações. Isso com responsabilidade social e a necessidade de uma missão integral da igreja, ou seja,
unindo a proclamação do Evangelho com ações de justiça e transformação social, ou seja, boas novas com boas obras. E desde aquela data, houveram outros encontros também, como uma continuidade desse encontro de Lausanne. E no ano passado, houve também um outro encontro na cidade de Seul, na Coreia. E o que os líderes conversaram é que a maior necessidade da igreja do mundo hoje, nesse momento, é discipulado. Eu fiquei muito impressionado. A maior necessidade da igreja no mundo hoje é discipulado. E a sua falta é identificada como uma das principais lacunas da igreja contemporânea. Por quê? Porque, segundo eles, sem discipulado a igreja desqualifica, perde o propósito de missão e não cumpre a grande comissão e nem tem ações de justiça e transformação social. Ou seja, uma igreja que não tem como visão o discipulado é uma igreja que acaba levando uma mensagem diluída que não alcança o propósito da grande comissão. Isso é fácil a gente perceber com o que acontece no Brasil. Ainda não saiu o censo na área de religião de 2022, mas sabe-se que haverá uma porcentagem de, no mínimo, 31% de evangélicos. Isso é muito impressionante. Num país como o Brasil, é muita gente. Mas todos nós sabemos que esses evangélicos, infelizmente, não são discípulos. E por não serem discípulos, não são agentes de transformação da sociedade. Ou seja, nós temos um crescimento numérico que, infelizmente, não reproduz mudanças na sociedade, já que um discípulo deveria ser um agente de transformação da sociedade. E o que aconteceu? Devido à pandemia, hoje a gente vive todo esse processo pós-pandemia, né? Nós tivemos uma aceleração de processos. E hoje a igreja, ela está reproduzindo o modelo que nós temos na sociedade. E qual que é o modelo da sociedade? Totalmente individualista. A igreja reproduz um modelo do tipo autonomia. Sigo a Jesus do jeito que eu quero. Ou isso só está acontecendo em Guarulhos? É claro que em todas as partes a gente observa isso. As pessoas querem levar um evangelho segundo a sua conveniência, do jeito que eles querem. E aí não entra a cruz, não entra a renúncia. Dentro desse contexto de que eu sigo a Jesus do jeito que eu quero, falar sobre discipulado é a gente ir na contracultura. Eu fiquei muito impressionado e muito tocado na primeira palavra que nós tivemos aqui do Mitian, porque numa era em que nós temos aí os famosos coaches evangélicos, influenciadores, youtubers evangélicos, sempre trabalhando muito nessa área da autonomia, o Mitian me fala sobre paternidade espiritual. Sensacional. E por que isso é importante, irmãos? Porque a falta de um discipulado efetivo traz um discipulado nominal, que faz com que a igreja tenha uma mensagem diluída nesse evangelho híbrido, misturado. E hoje em dia a gente recebe tanta coisa na internet, você pode ter certeza que os membros da sua comunidade bebem de todos os tipos de fonte na internet. Se você achava que ele só escutava as suas pregações, eu quero te dizer que hoje o pessoal bebe de todo tipo de fonte, coisa boa e coisa que não é boa, que não tem propósito do reino. Aqui em Guarulhos nós estamos estudando o livro de Efésios. Confesso para vocês assim que para mim tem sido apaixonante, já estamos fazendo isso há um tempo, estudarmos um livro assim numa série, né, de ponta a ponta, porque você tem essa sequência e você estuda o capítulo 5
baseado com o que você já viu no capítulo 1. Essa continuidade é muito legal. E a lição principal do livro de Efésios é justamente isso. É a centralidade bíblica da igreja. Uma mensagem para toda a igreja, em todas as épocas do mundo, para não tirar o foco de Jesus. Numa época em que tantas coisas, não é verdade? Tantas coisas nos desviam do foco. Com muita facilidade a gente é engolido por essa dinâmica da vida e, e de repente a gente vai desviando do foco e Efésios joga holofotes em cima desse propósito da centralidade de Cristo na igreja. E uma palavra muito interessante que eu li preparando uma das palavras é do pastor Luiz Saião, e ele diz assim que a igreja não é o reino. Nós sabemos disso. O reino é algo muito maior, mas a ideia da comunidade da fé é extremamente importante. Uma época em que se fala tanto de desigrejados, a igreja, ele fala, eu gostei da frase que ele falou, a igreja é a guardiã do reino. E como que a gente observa isso? Você vê no Novo Testamento, a pessoa, quando era excluída da igreja por causa de pecado, e lembrando que naquela época eles não viviam a normalidade que a gente vive hoje, de vários tipos de igreja local, com denominações, toda essa separação, né? Naquele tempo, o camarada não podia mudar de igreja, porque só tinha uma, né? A igreja de Jesus em Filipos, em Colossos. E quando ele era, por causa de pecado, excluído da igreja, ele ficava em desespero para ser restaurado, porque ele tinha consciência que ser excluído da igreja era ficar fora do reino. Hoje, na famosa visão pós-moderna, né, que a gente vive, o importante é o que eu sinto no coração. Hoje é a época do sentir, não, mas eu sinto no coração. Eu sinto no coração que eu sou convertido. Eu sinto no coração que eu tenho Deus e eu não preciso frequentar a igreja, ou frequento do jeito que eu quero, da maneira como eu quero. Totalmente diferente do que o Novo Testamento nos ensina. E aí a pessoa decide se ele quer se envolver com o discipulado ou não. Se ele quer ter uma atitude de discípulo ou não. Se ele quer ser um domingueiro ou não. Ora, esse estilo de autonomia você não encontra lugar na Bíblia. Isso não é comunidade de discípulos de Jesus, isso não é reino de Deus. Essas distorções, meus irmãos, faz com que hoje a gente falar de discipulado seja andar literalmente na contramão. Então, eu quero parabenizar você que está aqui na terceira reunião firme, de uma forma heróica, aplicada, ouvindo sobre discipulado. Porque nós temos a Igreja Universal do Senhor Jesus, com todos aqueles que são salvos, mas nós sabemos que a aplicação do discipulado ela se dá na igreja concreta, na igreja local. Essa expressão concreta de mutualidade, de vivência, de relacionamento, isso se dá na igreja local. Por isso a importância. E há uma resistência também nesse assunto de discipulado hoje, já que nós temos a sociedade, e principalmente uma nova geração baseada no já já passou, assim, que cada um quer ter as suas experiências. Como assim? Eu tenho que ser supervisionado, eu tenho que ser mentoreado, eu tenho que seguir os passos de alguém? Não, eu quero ter as minhas experiências. E com isso acabam, nessa individualidade, nesse individualismo, nessa autonomia, construindo equivocadamente um cristianismo que consiste somente num relacionamento dele com Jesus. Claro que isso existe, mas nós não podemos ser transformados à imagem de Jesus sozinhos. Por isso, Deus colocou o corpo de Cristo, um local para a gente aprender uns com os outros,
para sermos tratados, para sermos contrariados, para sermos encorajados, mas para muitos, eles querem viver um caminho alternativo da igreja. Eu sei que, infelizmente, pelos mais diversos motivos, muitos acabam se frustrando e se decepcionando com a instituição e não querem participar mais da igreja ou fazem de uma maneira superficial. E a gente pode compreender isso ao longo da caminhada, mas isso não justifica, porque isso é uma posição equivocada aos ensinamentos bíblicos. Se existe uma doença, Jesus tem a cura, o assunto tem que ser tratado. Toda a igreja, e aí entra a sua, a minha, as nossas comunidades, precisam de reforma e renovação. Por isso a gente precisa ter cautela com essa palavra de desprezo em relação à igreja, porque acaba tendo uma ação cega diante da ação de Deus na história, que foi através da igreja. O livro de Efésios deixa isso claro. Deus não abandonou a sua igreja, ele ainda está edificando e refinando a sua igreja. E o fazer discípulos, só para a gente relembrar aquilo que você já sabe, foi um modelo adotado por Jesus. Não é uma invenção nossa. O nosso chamado não é para fazer discipulado, o nosso chamado é para fazer discípulos. Então, eu queria agora, com a ajuda dos irmãos, senão eu vou me embaralhar todo, passar com você esses slides. O modelo ministerial de Jesus. Jesus ministrava para a multidão. Como? Ele ministrava através de parábolas, de ações de misericórdia. Pode voltar lá, por favor, no slide. Ele ministrava através de ações de misericórdia, proclamava o evangelho do reino de Deus. E o próximo agora. Ele fazia isso como? Com a multidão. Ele fazia com a multidão, mas a maior parte do modelo dele era através do tempo que ele vivenciava com os discípulos. Os discípulos ouviam tudo que era feito para a multidão, mas com os discípulos era o tempo para o ensino e também para o discipulado. Jesus amava a multidão, mas ele sabia que quem iria dar continuidade eram os seus discípulos. É só a gente lembrar quantos e quantos milhares, só nas duas multiplicações de pães e peixes, teve 3.000 na primeira, 5.000 na segunda, só homens. Multiplicando isso por mulheres e criança, com certeza dá mais de 20.000. Quantos foram curados? Quantos ouviram a palavra de Jesus? Foram milhares e milhares. E quantos estavam ali por motivo da sua ascensão aos céus? 500. Jesus tinha uma ideia clara a respeito desse assunto. Aliás, ele nunca tem expectativas equivocadas sobre nós ou sobre o ser humano. O próximo, por gentileza. O discipulado foi o meio utilizado por Jesus para ensinar a respeito do reino. Se Jesus usou o discipulado, por que hoje a igreja quer fazer de uma outra maneira? Ao final de seu ministério terreno, Jesus enviou seus discípulos para fazer outros discípulos, conforme a gente vê ali na grande comissão. Então, na grande comissão, lembrando que não é a grande sugestão, é a grande comissão para ser obedecida, Jesus, você vê, ele fala com a multidão e ele fala com os discípulos. Os discípulos se multiplicavam, formando outros discípulos. E aí entra o batismo. Batismo é o meio pelo qual a pessoa se torna um discípulo. E isso, meus irmãos, não é uma questão de nomenclatura, porque às vezes a pessoa está sendo evangelizada e a gente fala assim: ah, eu estou discipulando. Não, você está evangelizando com as boas novas. O discípulo, ele marca a sua entrada na igreja de Cristo através do batismo. Isso é fundamental. Bem, esses discípulos, eles eram
da multidão, eles se tornavam discípulos. E os discípulos eram enviados novamente para a multidão, para fazer novos discípulos. Jesus não nos chamou para fazer grupos, células, equipes, e não nos enviou para ser pescadores de homens, para fazermos discípulos e ensiná-los. Isso é extremamente importante. Ou seja, eu quero aqui fazer um parênteses, que nós temos muitas vezes várias atividades na igreja. Ministério infantil, temos grupo de louvor e grupos disso, grupo daquilo e um monte de coisas que são boas. Mas se esses ministérios e a nossa agenda ela não atinge o propósito de fazer discípulos, nós corremos o risco de fazer um monte de coisa boa na igreja, menos cumprir a ordem principal de Jesus. Então, isso tem que ser revisto. Temos que pensar muito a respeito disso. Continuar, por favor. O slide. Jesus, quando falou sobre a igreja, não mencionou qualquer estrutura. Pressupomos com isso que ele não via como algo importante. De repente, a minha realidade aqui em Guarulhos é uma realidade diferente lá no Vale, é uma realidade diferente lá em Lisboa. Entendemos também que é possibilitada à igreja organizar-se de diferentes formas. Apenas alguns princípios devem ser mantidos, que a gente observa biblicamente. Qual é ele? Discipulado, a igreja nas casas, assim, o grupo e o ajuntamento. Tudo isso é extremamente importante e permanece no Novo Testamento. Fazer discípulos é o absoluto. Como vamos fazer os discípulos? Isso é relativo. Como o discipulado vai ocorrer? Pode ser grupos homogêneos, grupos heterogêneos, individualmente, na casa, no trabalho, no shopping, não importa. Não é a forma que importa, mais o princípio. E aqui eu quero fazer algumas provocações, dizendo o seguinte, que aquele modelo que nós tínhamos antigamente, que era só uma pessoa discipulava, hoje é muito claro de que não, isso é importante, mas hoje a importância do grupo, a importância da igreja, a importância das ministrações aos domingos, o conteúdo que ele vê na internet é extremamente importante, já que hoje algo precioso é cada vez mais difícil, que é tempo. Hoje o online entrou no discipulado. Eu não estou dizendo que isso tem que ser determinante, mas pode ajudar. Nós temos que nos abrir para entender que hoje, dentro da nossa realidade, nós precisamos verificar que a maneira como a pessoa vai ser discipulada, de repente, não é a mesma do que a gente fazia há 30 anos atrás. Se a gente não abre o leque para isso, a gente vai ficar dentro de uma estrutura que pode ser pesada, que é o próximo slide, o último que eu queria falar. Que ao longo dos anos, a Igreja de Jesus se desviou dos princípios básicos ensinados por Jesus. Desenvolveu estruturas pesadas que se tornaram um fim em si mesmo, perdeu a pessoalidade dos ministérios e deixou de lado o discipulado como forma de ensinar sobre o reino. Meus irmãos, a gente corre o risco de ter um discipulado nominal, de falarmos que a nossa igreja tem discipulado e se tornar simplesmente algo nominal. Por quê? Porque a gente vai criando estruturas pesadas que se tornam um fim em si mesmo. E tem tanta atividade, tanta coisa, que a pessoa não tem mais tempo para fazer discípulos. Isso é muito importante. Ao final deste curso, fazermos essa pergunta que não quer calar. O que faremos com tudo isso que a gente estudou? 3 sextas-feiras que você tirou aqui para isso. O que você fará? O que nós faremos? Falar melhor. Tanto na nossa vida prática ministerial, estamos fazendo discípulos mesmo, e também na nossa comunidade. Se não aplicarmos isso, irmãos, e essa é a motivação da minha palavra, será simplesmente mais um curso.
Sabe aquele curso que termina e todo mundo, é verdade, é verdade. Concordo, concordo. Que benção. Amém, amém. Todo mundo concorda. Que todo mundo aqui tem a mesma formação do discipulado, todo mundo pensa igual. Então, a grande questão é que a gente reviu aspectos extremamente importantes, mas se no meu coração não queimar um desejo de mudanças, se eu não tiver uma atitude intencional nesse sentido, o que vai acontecer é que vai passar o tempo e a gente não fez nada. E se nós não reconhecermos que, com exceções, eu sei que existem exceções, que dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades, a gente fala, não, tá, discipulado está fazendo, mas estamos fazendo mesmo, formando gente com qualidade, porque se a gente não faz isso, irmãos, a gente vai ficar simplesmente com algo teórico. A gente concorda, mas a gente tem que reconhecer que hoje a qualidade do discipulado que a gente tem foi se diluindo ao longo do tempo. E ao estudarmos esses materiais extremamente importantes, e aí ficaram apostilas para a gente ver, é, é a oportunidade da gente sentar junto com outros irmãos, com outros líderes, conversarmos sobre o assunto, verificarmos o que está equivocado. Na realidade, a primeira coisa é a gente orar. Orar, pedindo sabedoria, discernimento de Deus, direção do Espírito Santo. E é provado que em 15 dias, isso é provado, se nós não tomarmos nenhuma atitude, essa dinâmica desenfreada da vida vai fazer com que esse assunto fique para trás. Daqui a 15 dias está tratando outros assuntos. E a gente perde a oportunidade de tratar uma área vital da igreja. Eu quero te incentivar a você ter uma boa escutatória, ou seja, ouvir irmãos estratégicos sobre o que pensam sobre o discipulado. Você já tem conceitos muito bem formados, mas é importante, por exemplo, ouvir a nova geração, para que saibamos como incluí-los. Porque não adianta você querer hoje tratar alguém novo, 18, 19 anos, da mesma maneira que você tratava no discipulado atrás. Eu quero sugerir para os irmãos você criar uma comissão, para não ser aquele lance do só o pastor que cuida de tudo e vai lá e resolve. Você tem que estar nessa comissão, mas chamar outros irmãos para conversar, para trocar ideias, aplicação de tudo isso e muita oração para que esse assunto queime em nosso coração. Essa revitalização do discipulado, repensar nossa agenda. A agenda da igreja está ajudando o discipulado ou está atrapalhando? As atividades que nós temos, tudo isso, eu quero te encorajar. Minha palavra hoje para você é encorajamento a fazer discípulos de Jesus, não clones meus, discípulos de Jesus. E por isso, talvez, como disse o Marcos, eles sejam diferentes. Se eu quero formar um clone meu, vai dar ruim. Mas se eu quiser discípulos de Jesus que sejam a semelhança dele, aí a minha motivação é outra. Compreender as mudanças nessa sociedade pós-moderna, pós-pandemia que aconteceu. Eu gosto muito de uma frase, que é um moto que a gente tem aqui em Guarulhos, que nós devemos estar ancorados na palavra de Deus, ao léu do vento do Espírito Santo, mas entendendo os tempos modernos. Os tempos modernos são esses. Não interessa se eu gosto ou não gosto do online. Ele entrou na nossa agenda e está possibilitando hoje a gente estar conversando. Mas numa época de relacionamentos líquidos, precisamos de um discipulado sólido para que tenhamos uma igreja com propósito. Tem um slide, eu queria pedir para passar. Eu falei um pouco sobre isso na nossa última translocal presencial, mas eu quero só relembrar o seguinte, que hoje existe três tipos de igreja. Três tipos de igreja. Existe. Aqui, veja os três tipos de igreja na sociedade contemporânea. Aqui em azul você vê a igreja hospital. O papel do pastor é o capelão. Os membros são pacientes.
é aquele que o pastor está sempre correndo. O outro lá espirrou, né? Tá com resfriado, ele vai lá, passa um lencinho no nariz dele. É aquele pastor assim todo preocupado e os irmãos sempre assim vitimizados, coitadinho. Pastor, vem aqui, pastor. Pastor, resultado disso, dependência. Mas algo que tem hoje também é a igreja empresa. E o pastor é um empresário. E os membros são consumidores. E tudo é o estilo da igreja, é estilo shopping, é tudo dinâmico, é tudo otimizado, tem que otimizar tudo na igreja, é tudo rápido. Resultado é egocentrismo. Porque tudo que é feito na igreja é no sentido de agradar as pessoas, para que eles não se mudem para outra igreja ou empresa. Existe a igreja missional, a igreja que cumpre a sua missão. E o papel do pastor é paternidade, conforme disse o Vitinho aí, mentoreamento. Aqui eu vou além, o pastor e o líder. E os membros são discípulos. Qual é o resultado? Maturidade, cumprimento do serviço e missão. E eu te pergunto, que tipo de igreja você quer pastorear e liderar? E é claro que todos nós vamos escolher a missional, mas pastorear uma igreja através da sua missão na igreja, que é o discipulado, que é fazer discípulos, significa pagar um preço de resistência. Olha o que eu vou te falar. Hoje tem gente que tem resistência ao discipulado. Por isso, é mais fácil dirigir a igreja do púlpito para agradar as pessoas. Mas todos nós que temos o chamado não é para agradar as pessoas, senão a gente seria sorveteiro, né? O nosso chamado é para cumprir a vontade de Deus. E hoje nós estamos ficando em xeque. Como nós vamos dirigir a igreja? Nós vamos pegar essas palavras, orarmos, discutirmos e aplicarmos para que tenhamos um discipulado efetivo. E aqui eu volto a falar que não estou dizendo que não há discipulado nas comunidades. Eu estou dizendo que ao longo do tempo muito foi se tornando nominal. Eu sei que existem em muitos lugares discipulado, mas a porcentagem das pessoas que hoje realmente são formadas ao longo do tempo foi ficando numa quantidade, infelizmente, bem menor do que nós tínhamos antigamente. Nós não somos uma igreja consumista, nós somos uma igreja provedora. E nós sabemos que um discípulo, você sabe disso, que um discípulo só se torna discípulo quando ele faz outro discípulo. Gente que não faz discípulo fica dando trabalho para a gente. Por isso, os discípulos devem ser enviados para a seara, senão a gente fica gordinho se acotovelando. Temos que ser igreja missional, aquela igreja que vive a sua vida integrada à missão de Deus no mundo, a igreja que se mistura sem ser absorvida, em que a gente tem a paixão de fazer discípulos, em que Cristo é levado às pessoas por meio da presença da igreja no mundo. Cristãos que se relacionam intencionalmente com as pessoas, fazendo com que Cristo seja apresentado a partir da concretude de suas vidas e testemunho, com o desejo queimando no coração de fazer discípulos. E, meus irmãos, nós precisamos que isso arda no coração dos membros. Nós precisamos cumprir o ide de Jesus, o indo de Jesus, como fazendo discípulos. Porque se não fazemos isso, corremos o risco de ficarmos introvertidos. Colossenses, capítulo 1, versículos 28 e 29. Eu amo essa palavra de Paulo, é um incentivo ao meu ministério. Ele diz assim: portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Meus irmãos, essa deve ser a nossa motivação. Essa deve ser a nossa finalidade. E o discipulado é fundamental
para isso. Precisamos decidir que tipo de igreja queremos ser. Uma igreja formadora de discípulos, ou, como eu vi uma frase esses dias, da igreja quiosque, que é aquela que só funciona aos finais de semana e qualquer chuva mais forte molha lá dentro. Eu sei que não é isso que você quer. Nós queremos uma igreja que produza impacto na sociedade. E é por isso que você está fazendo esse curso. Por isso que você está querendo revitalizar, reaprender. Deus conhece o nosso coração, meus irmãos, e Ele nos guiará. Ele está conosco. E aí a gente lembra daquela palavra de Jesus para aqueles que se dispõem a obedecer à grande comissão. Essa palavra tem que ser entendida no contexto, que quando Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias, para todos sempre. Para quem é essa palavra? A gente escuta assim o pessoal falar: Eis que estou convosco. Essa palavra é para aqueles que se dispõem a fazer discípulos. Então, passamos por lutas, por dificuldades, por uma sociedade cada vez mais difícil. Mas, meu irmão, não desanime, fique firme, vamos em frente, ação, encorajamento. Deus está conosco, Deus nos chama para sermos uma comunidade, uma igreja formadora de discípulos com um discipulado efetivo, de qualidade. Essa palavra de encorajamento que eu gostaria de deixar com você nesta noite, depois de toda essa riqueza que a gente ouviu nessas aulas. Eu quero te encorajar a você não parar por aí, a você ir em frente. Eu gostaria de orar com você agora. Vamos orar? Pai, quando nós somos expostos à tua palavra e depois de tanta riqueza que a gente ouviu nessas 3 semanas, nós te pedimos que teu Espírito Santo nos leve a uma santa incomodação, para não ficarmos simplesmente na teoria, mas que sejamos, Senhor, movidos pelo teu Espírito, encorajados a seguir em frente, pagando preço, revitalizando, orando, conversando, buscando outros irmãos que possam nos ajudar nesse processo, porque nós queremos estar diante do Senhor com o sentimento de que estamos cumprindo a nossa missão como igreja. Livra-nos de distrações evangélicas, livra-nos de modismos evangélicos. A gente Oh, quer Deus. o teu chamado naquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Que esta chama continue queimando no coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Marcos. Amém. Obrigado, Edmilson. Muito obrigado. Eu queria abrir, se alguém quiser falar algo, abre o seu microfone e comunica aí com os outros irmãos. Estamos na escuta. Foram 3 semanas de palavras de edificação tão necessária, tão precisa para a igreja nesses dias de hoje. Creio que a gente tem sido fruto dessas palavras do Senhor durante todos esses anos. Que Deus os abençoe em todos os lugares, todos os dias. Estou muito feliz com essa mensagem e todas elas, mas finalizando, é a responsabilidade nossa, responsabilidade da igreja, os líderes, a formação dos seus discípulos em cada local. Obrigado aí, Deus abençoe. Obrigado, Rony. Lá do Mato Grosso do Sul, Niuaque. Estaremos lá, eu, Ed e o João César, sexta-feira que vem, sábado e domingo. Depois ainda vamos Estamos visitar aguardando. o Coquinho, o Ramão, lá no assentamento que é enfiado lá para dentro. Mais alguém? Obrigado. Eu quero falar, Marcos. Por favor. Eu agradeço muito a Deus o poder estar ao lado de vocês, o poder
desfrutar de todo esse conhecimento. Eu estava com muita sede da palavra de Deus, e isso tudo veio de encontro àquilo que eu buscava. Eu muitas vezes procurei o Marcos, o Ed, o Bilão, querendo aprender, estava com sede, mas eu não tinha norte. Porque eu sou muito assim, impulsiva. Então, eu leio a palavra e aquela palavra fala comigo e eu logo saio babando para fazer, porque tenho a preocupação de não negligenciar o Senhor, mas eu não tinha base. Apesar de conhecer a palavra, apesar de orar, apesar de buscar, apesar de ter os meus pastores juntos, de estar em comunhão, mas só Deus sabe a necessidade que eu estava sentindo de cada palavra que foi dito nessas 3 reuniões. Agora, o que eu preciso é organizar isso na minha mente. Vou precisar da ajuda deles para que eu possa, de fato, entregar para o Senhor Deus aquilo que ele vinha me incomodando. Muito obrigada, viu? De coração. Um beijo a todos.